Chegamos, muito boa noite, está começando o Canelada, vamos falar desse empate pela Sul-Americana no primeiro duelo, no primeiro jogo entre Corinthians e Fortaleza, o Timão de um lado, o Leão do outro, um para o Corinthians, um para o Fortaleza, Zé Wellison abriu o placar e depois Yuri Alberto, 1-1 na Neoquímica Arena em Itaquera. Eu sou o Pedro Marques, hoje na companhia do Flávio Prado, do Vampeta, do Bruno Prado, a melhor resenha pós-jogo a partir de agora aqui na Jovem Pan para você, então já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, estamos ao vivo também pelas ondas do rádio. Flávio Prado, muito boa noite para você, qual a análise desse empate? Corinthians 1, Fortaleza também 1, Flávio. Boa noite, Pedro, boa noite, amigos. O resultado me parece justo. Nós tivemos, o Fortaleza começou melhor, depois o Corinthians equilibrou, tomou o gol, foi atrás do empate. E no segundo tempo alternaram-se, né, as ações. O Fortaleza terminou melhor, o Corinthians terminou melhor, atacando um pouco mais, as alterações do Luxemburgo foram nesse sentido, mas o Fortaleza, quando teve o domínio das ações, não soube transformar em gols a sua superioridade. A reclamação de 2 lances, né, de pênalti, nós vamos falar isso depois, mas dentro do que se viu em campo, me pareceu absolutamente normal o empate de 1-1 entre essas duas equipes. Pedro. O Fortaleza, que é um time de muita personalidade, joga super bem dentro do Castelão, fora do Castelão, se impõe. Foi assim hoje no primeiro tempo em Itaquera, começou melhor a partida, fez 1-0 num escanteio, gol do Zé Wellison e criou chances. O Corinthians demorou para se encontrar no jogo, quando se encontrou, belíssima jogada do Fagner, Renato Augusto, Yuri Alberto, 1 para o Corinthians, 1 para o Fortaleza. Bruno Prado, muito boa noite para você, Bruno. O que falar desse jogo, desse empate no primeiro duelo da semifinal da Copa Sul-Americana? Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. É um resultado melhor para o Fortaleza, né? Fortaleza jogou fora de casa, empatou, leva a decisão para o Castelão. É um time que hoje é um time bem maduro para jogar de uma forma até parecida dentro e fora de casa. Não foi um jogo em que o Fortaleza ficou atrás, se defendendo, deixando a bola com o time do Corinthians. O Fortaleza tentou jogar, saiu na frente, então um jogo equilibrado. O Fortaleza hoje é um time mais equilibrado do que o Corinthians. O Corinthians tem alguns bons jogadores, no lance do gol inclusive, Fagner, Renato Augusto, Yuri Alberto. E aí o Corinthians chegou ao empate, né? O Corinthians tem alguns talentos individuais que fazem diferença em alguns momentos, mas o Fortaleza hoje é um time mais estruturado, é um confronto aberto, né? O Fortaleza acho que tem essa pequena vantagem de jogar em casa, mas 1-1 é um duelo aberto. O Corinthians pode conseguir, vai que seja um empate lá e levar para os pênaltis, mas o jogo de hoje melhor para o Fortaleza, né? Quem sai um pouquinho melhor do confronto é o time cearense. Resultado muito bom para o Fortaleza, concordo com o Bruno Prado. Esse 1-1 em Itaquera, só estamos aqui abrindo essa edição do Canelada para você. Daqui a pouquinho nós vamos analisar algumas polêmicas e a palavra, é claro, dos técnicos, dos personagens desse jogo. Corinthians 1, Fortaleza também 1. Vampeta, muito boa noite para você. Você que transmitiu essa partida com o José Manuel de Barros, todo o timaço da Jovem Pan. A análise desse empate, Corinthians 1, Fortaleza também 1. Vampeta, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos, né? Primeiro tempo dos 90 minutos foram jogados, né? O Corinthians diante da sua torcida, em casa. Fortaleza, é verdade, depois que nunca ganhou na arena, né, do Corinthians, saiu na frente, né? O gol normal. O VAR chamou, para mim não teve erro nenhum. Ainda demorou de dar, não foi nada do Fábio Santos, né? O Corinthians reage, uma bela jogada do Fagner, né? Com o Fábio, com o Renato Augusto, que bota o Yuri Alberto na cara do gol. Faz 1-1, tem as polêmicas aí se foi pênalti ou não foi. Mas pelo que foi o jogo, foi merecidamente um empate, né? Agora o Fortaleza tem o seu jogo de volta em casa, diante da sua torcida, e sabe que lá é uma pressão. Né? O Corinthians não abriu vantagem, mas vamos também saber que o Corinthians chega, né? Foi passando de fases, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil, indo para os pênaltis. Né? Tem expectativa, de repente, um empate lá, o Cássio, faz a diferença, foi assim, eliminou o Estudiantes, né? Nos pênaltis, o próprio, quem foi mais que foi nos pênaltis lá, o outro argentino? É o Nildo, foi no tempo normal até. Foi no tempo normal. Na Copa do Brasil passou 3 nos pênaltis. Contra o Remo, contra... Atlético e América. Então, quer dizer, tem essa possibilidade de pênalti, o Cássio, aquele gigante aí,
Mas o resultado foi justo. Fortaleza fez por merecer, saiu na frente, né? O Corinthians empatou e tudo em aberto, viu, Pedro, pro segundo jogo, pro segundo tempo desse jogo. Primeiro tempo, eu acho que o cenário foi esse, né? Que todo mundo destacou aqui, o Vampeta, o Bruno, o Flávio. Fortaleza mais organizado, fez 1-0, construiu chances. O Corinthians demorou para se achar. O Corinthians só serve para jogar depois que está perdendo. Isso, demorou para se achar o Corinthians. Logo. Quando toma o gol, aí sai para jogar. Isso, aí consegue o gol com o Yuri Alberto, né? Numa bela jogada do Fagner. Dos cobras, né? Que a gente fala, das cobras criadas, né? Fagner, Renato Augusto e Yuri Alberto, aí deixou tudo igual. Segundo tempo, achei que o jogo teve uma queda, né? Mas o Fortaleza soube administrar esse resultado, que é excelente, né? 1-1, jogando aqui em São Paulo, excelente contra um Corinthians, que, como disse o Vampeta, na Copa Sul-Americana, time que vinha fazendo resultado dentro de casa e se segurando fora, com Cássio, com seu sistema defensivo, segurando um empate ou indo para os pênaltis e conseguindo a classificação. Agora, com o Fortaleza, vamos ver nesse segundo jogo aí como é que vai ser a postura do Corinthians. Flávio, Bruno, a gente falando aí desse time do Vanderlei Luxemburgo, que muita gente fala, né? Às vezes peca um pouquinho na hora de atacar, pela falta de criatividade. E do outro lado, um Fortaleza bem resolvido do Juan Pablo Vojvoda. Bruno Prado, Flávio. Como time, o Fortaleza é um time melhor, né? O Fortaleza joga bem com mais frequência que o Corinthians, é um time mais organizado, mais bem ajustado, tem um trabalho já de mais de 2 anos do Vojvoda e um bom trabalho, né? O Corinthians teve só esse ano 3 técnicos, mais o Danilo de interino, né? E se conta o Cuca, conta o Danilo também, o Cuca ficou 2 jogos, o Danilo ficou 1, né? Não foi muito diferente. Então teve o Lázaro, o Cuca, o Danilo e o Luxemburgo, um ano muito tumultuado. O Luxemburgo há um bom tempo não faz um grande trabalho, né? Um trabalho que minimamente comparável ao que ele já fez no passado, que foi realmente um treinador brilhante, mas já não é esse momento mais do Luxemburgo. Não é que o Luxemburgo piorou o Corinthians. Quando ele chega, a coisa já estava complicada. Mas não melhorou, assim, acho que não dá para colocar na conta dele tudo, porque o Corinthians teve um ano muito bagunçado. O ano do Corinthians é bem difícil. Aí já com ele, entre outras coisas, no meio de uma semifinal de Copa do Brasil, ele perde o artilheiro do time. O Roger Guedes vai embora, entre um jogo e outro contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Ele joga em Itaquera e no jogo do Morumbi ele já não estava mais. Então foi um ano terrível do Corinthians nesse sentido. Ainda assim, pelo que foi o ano, o time está numa semifinal de Sul-Americana e chegou numa semifinal de Copa do Brasil, né? E, na minha opinião, não jogou bem nenhuma das 2 Copas. Ele vai chegando muito porque a Copa permite isso, né? A Copa permite que mesmo que um time não jogue tão bem, ele avance, né? A gente já tem vários exemplos na história. Então, na teoria, para mim, o Fortaleza é mais time, né? E leva um empate para casa. Como o Vampeta falou, isso não é a primeira vez que acontece. Mesmo em Itaquera, Corinthians, às vezes, mesmo em Itaquera, e hoje, de novo, ele fica mais atrás e só vai para frente no desespero, quando já está perdendo, ou quando está empatando e precisa do gol da vitória no final. Então é um time que joga mal, assim, é difícil você lembrar uma sequência. Não, o Corinthians ali fez 2, 3 jogos bons na sequência, é muito difícil. É um ano realmente de desempenho, nem tanto de resultado, mas de desempenho muito ruim do Corinthians. E a coordenação, também passando aqui no ponto, que rolou vaia depois do apito final em Itaquera. Ô Flávio, o que falar aí desse Corinthians, do trabalho do Luxemburgo? O torcedor esperava uma vitória hoje contra o Fortaleza, Flávio. Olha, eu concordo com tudo que foi dito aqui. O Fortaleza tem mais time, o Fortaleza está mais organizado, já faz mais tempo. E aí não estou nem falando de individualidades, não. O Corinthians até talvez tenha melhores individualidades, custa muito mais caro, obviamente tem salários maiores de mais individualidades. Mas o time do Fortaleza é o time, né? O Fortaleza está montado há mais tempo. Então eu imaginava um jogo realmente onde o Fortaleza ia tentar se impor. Isso aconteceu em boa parte do tempo. Eu acho que o Luxemburgo até melhorou o Corinthians quando ele chegou. Ele inventou alguns jovens aí, entre eles principalmente o Moscardo, né? Com uma boa revelação. O menino Wesley, que ele também lançou com uma certa insistência e a coisa acabou funcionando. E o Corinthians vai se alinhando como dá. O Renato Augusto caiu muito no segundo tempo fisicamente, né? Isso também pesa bastante. A condição física do time do Corinthians, os jogadores por serem mais veteranos, acabam não suportando. A boa notícia é que o Yuri Alberto voltou a ter regularidade, né? Ele fez um gol, é verdade que ele foi bem colocado na frente da área
pelo Renato Augusto, mas ele chuta bem, ele chuta cruzado. Bola difícil pro goleiro, né? Então ele aproveitou bem. Naquela fase ruim, bola muito mais fácil que essa, ele perdia. Eu acho que está aí aberto, Pedro, porque lá em Fortaleza, o Fortaleza, até pela força que tem jogando em casa, pelo bom time que tem, vai atacar o Corinthians. O Corinthians tem sido bem resistente nos últimos jogos que ele tem jogado fora de casa. Aquele jogo com o Estudiantes, aquele absurdo daquele jogo, ele acabou se classificando. Então, de repente, pode jogar com isso outra vez. Vai tomar uma pressão, vai tomar um sufoco, Fortaleza vai jogar melhor. Agora vamos ver se o Corinthians resiste de novo ou se prevalece o Fortaleza, que vai impor, obviamente, o seu jogo na partida lá do Ceará. E não precisa ser muito inteligente, nem muito conhecedor para saber. Ô, Flávio, e vai ter o clássico, né, contra o São Paulo, e dizer que o Corinthians vai poupar titular, nem pode, porque tá todo mundo suspenso mesmo. Ó, tá o Fábio Santos suspenso, Fagner, Gil, Yuri Alberto. E tem negócio de... Moscar, o Gabriel Moscar. Tem a briga do Corinthians aí para se afastar dessa zona de confusão. Não, pode nem não assim dizer, pensar. eu vou poupar para pensar quarta-feira ou na terça-feira que vem no Fortaleza. Já tem 6 titulares, porque o Rojas também não jogou. São 6 titulares que não vão jogar contra o São Paulo. E até sobre isso, já que você lembrou do Campeonato Brasileiro e o Flávio falou do Wesley, do Moscardo, 2 jovens talentos aí do Corinthians, mas eu vou lembrar aqui, Vamp, na transmissão de Corinthians 4, Grêmio também 4, você falou, o futebol de hoje em dia está muito fácil. O jogador entra em campo sem pressão, a gente basicamente dirige todas as críticas para os treinadores, né? E quase nunca pros jogadores. O Wesley, que citou o Flávio, é um jogador que joga sem medo nesse time do Corinthians, né? Ele tenta sempre o drible, a jogada, mesmo que sozinho ali, aos trancos e barrancos, o Wesley é um cara que chama a responsabilidade nesse time do Corinthians, Vampeta. Mas na coletiva, diante do jogo do Botafogo, né, com o Corinthians ganhando o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, ganhando o líder, depois na coletiva o Vanderlei falou, até concorda assim, é um menino maduro, ainda não é um menino verde, tá amadurecendo, tá tendo oportunidade. Eu fiz o jogo da Copa São Paulo do Wesley, não tem nem... Ele tem 18 anos. Então, quer dizer assim, eu vou dizer, vocês ficam pedindo pra botar o Wesley, não tá preparado, perde muita bola. Você viu isso na coletiva? Eu digo, pô, tá jogando contra o próprio atleta dele? Tá vendo? Vocês da imprensa ficam pedindo, tá vendo que o menino perde muita bola, não sei o quê, papá. Mas ele, pelo menos, tem coragem. A bola cai no pé dele, ele é o único que cai pra dentro, vai pro mano a mano, né? Como é que fala? Pro enfrentamento, tem várias... Como é que fala hoje? Enfrentamento. Enfrentamento, tem várias, né? É um contra um. Um contra um, ele é bom. Nível de enfrentamento. Eu gosto dele. Então, assim, o Corinthians, quando ele sai, bota o Romero, perde velocidade. O Luxemburgo tenta corrigir com o Gabriel Moscardo, toma o cartão, fica pendurado, e aí bota o Gustavo Mosquito para dar velocidade. Tentar equilibrar também o meio campo, porque naquela hora saiu o Marinho, entrou o Pikachu trabalha mais meio campo. Na primeira bola do Pikachu, quase faz o gol. Ele trabalha mais meio campo, então acho que ele deu uma reforçada ali. Deu uma reforçada também. O jogador de ataque colocou o Romero para compor um pouco mais, acho, né? Não, botou... Pra dar uma equilibrada, porque o Pikachu... Bota o Gustavo Mosquito depois para ganhar velocidade. Aliás, o Pikachu perdeu. ser reserva nesse time, não dá pra entender. Mas é o Marinho, né, Flávio? Então, por isso mesmo. Joga os dois? Não, tira o Marinho, pô. Não, mas o Marinho jogou bem. O Marinho bateu. O Marinho bateu o corner e tem aquela dúvida lá se foi pênalti ou não do Fábio Santos no Marinho, né?